Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rani e eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que você faria se soubesse que terá todo o apoio que precisa para colocar em prática seu talento? É fato que todos nós precisamos disponibilizar os nossos talentos para que eles gerem valor para a sociedade. Mas precisamos cuidar de nós, da nossa saúde, para que isso seja feito por um longo período de tempo. Uma pessoa ela pode ter uma habilidade maravilhosa como cirurgiã, como cirurgião. No entanto, se ela não cuidar da sua própria saúde, esse talento não estará disponível por muito tempo à sociedade. Imagine quantas pessoas no mundo precisam da segurança de saber que o profissional que fará sua cirurgia é muito assertivo e tem uma habilidade maravilhosa nisso. Um bom cirurgião se sente seguro para fazer o que faz. E não apenas seguro, mas o corpo dele foi modelado para que ele pudesse exercer aquela atividade. Imagine quantas pessoas não seriam curadas, tratadas, se tranquilizariam por conhecerem um profissional assim. Expor um talento não tem a ver apenas com nós mesmos, mas com um propósito de vida dado por Deus a nós para servirmos pessoas, e a quebra precoce desse ciclo gera uma injustiça social. Medos, inseguranças internas do tipo: será que eu sou capaz? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou conseguir? E inseguranças externas do tipo: será que eu vou conseguir pagar a conta? Conseguir arcar com as responsabilidades materiais? Será que eu vou conseguir entender qual caminho seguir e qual caminho eu tenho que abrir mão? Será que eu vou conseguir lidar com os fracassos que certamente virão? No caso de uma cirurgiã, de um cirurgião, por exemplo, eles podem se perguntar: será que vão dar conta de lidar diante das pessoas e diante delas mesmas com uma cirurgia não bem-sucedida? Esses pensamentos sempre rodeiam a mente das pessoas que ambicionam uma vida melhor pelo caminho de empreender e arriscar expondo seus talentos naturais também. Uma técnica prática para vencer o medo interior é modificar o nosso ambiente externo. E isso pode ser feito com pequenos passos práticos. Por exemplo, caso você tenha dificuldade de se posicionar em redes sociais e sabe que essa estratégia é muito importante para que seus talentos sejam percebidos e possam gerar valor a alguém. É importante que você se associe com pessoas que já atuam nas redes, ou mesmo que você consuma conteúdos que expliquem sobre elas, como que cada uma delas funciona. Ou entre em contato com pessoas que estão entrando nesse mundo, que estão descobrindo esse mundo, ou que já entraram nesse mundo. Mas onde encontrar essas pessoas? Através de cursos online, cursos presenciais, livros, onde você vai ter alguns esclarecimentos técnicos também. Você poderá aprender com experiências do escritor, através de oportunidades também de ir em palestras, de consumir conteúdos de canais de comunicação com um nicho semelhante ou parecido com o seu. Esses ambientes físicos e virtuais, eles vão arquitetar à nossa volta, à sua volta, um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Até porque eles serão capazes de transformar crenças, intenções, vontades dentro de nós, dentro de você. Esses ambientes possuem o poder de modificar a nossa mente. Com isso, nós conseguiremos entender que aquele medo que nós considerávamos tão gigantes era realmente gigante pela falta de conhecimento. O medo, ele sempre vai existir, mesmo para as pessoas com menos experiência ou mais experiência em qualquer área da vida, porque o medo, gente, é um sentimento humano. O que não deve existir é a falta de iniciativa e a constância. Não pense, por exemplo, que o medo e a insegurança vão embora para você conseguir algo novo e fora do seu alcance hoje. Ele não vai embora. Mas no decorrer do caminho, você vai aprendendo a desenvolver habilidades através de novos conhecimentos, e alguns medos vão ficando no passado. E eles vão dar espaço para novos medos. Existem dois tipos de medo. Aquele que te traz uma cautela, por exemplo, se você vai atravessar uma rua, você não vai atravessar enquanto os carros passam.
né? Então esse é um medo saudável, mas existe aquele medo que nos paralisa, aquele que não é saudável e que ele requer um tratamento especializado com um bom psicólogo. No entanto, no caso desses dois medos ou dessas inseguranças que nos travam, é importante mudar nosso ambiente externo para que o nosso interior possa ser reconstruído, transformado. Talvez você tenha uma insegurança e ao perceber que uma outra pessoa também passou pela mesma insegurança e venceu, uma esperança nasce na sua vida. Por exemplo, você lê o livro de uma pessoa que te ensinou, nesse exemplo que a gente deu anteriormente, te explicou as dificuldades de se expor na internet, nas mídias. E ali você percebeu que era a mesma dificuldade, a mesma insegurança que você teve. Então isso acaba dando uma esperança, né? De que, nossa, isso é normal, isso é comum, isso não é tão gigante assim, eu também posso vencer. Isso é possível por perceber que medos e inseguranças, como as nossas, né, elas são comuns e acontecem para muito mais pessoas do que você possa imaginar. Mude seu ambiente e mude alguns hábitos em você também. Comece aos poucos para você ficar constante, sabe? Para você não desistir no meio do caminho, para que essa sua caminhada permaneça constantemente. Comece aos poucos para que você não pare por qualquer obstáculo, mas vai devagar. Liste todas as atividades que você precisa realizar, das menores até as maiores, e não tire essa lista de perto de você. Escolha as atividades e comece a realizá-las aos poucos. Cuide da sua saúde. Insira uma fruta a mais na sua alimentação todos os dias. Insira no seu dia meia hora de leitura de um livro, até que você leia esse livro completamente. Faça caminhadas ou, se você gosta, corra constantemente em lugares onde pessoas estão fazendo isso habitualmente. Cerque-se de bons hábitos, mas cerque-se de pessoas que te motivem de alguma forma a manter esses bons hábitos. Quando nós fazemos coisas diferentes no nosso dia a dia, nós criamos uma abertura na nossa mente para que nós possamos ser mais criativos e dar passos diferentes no nosso trabalho também. Porque quando a gente convive com novos ambientes, a gente também percebe outras coisas, né? A gente tem outras informações a agregar no que a gente já faz. Eu tenho certeza que você que me ouve agora tem várias atividades na sua vida que precisam ser organizadas e trazidas de volta para a sua rotina. E há talentos escondidos em você que não são expostos por medo, insegurança, por orgulho muitas vezes, porque a crença de que isso não pode ajudar as pessoas ou a vergonha de expor pode sim revelar um orgulho. Você pode ter complexos, mas de uma coisa eu tenho certeza, quando você começar a fazer o que precisa ser feito, você vai pensar assim, como era fácil ter feito isso. Como é fácil e gostoso desenvolver cada etapa desse processo. E você vai perguntar a si por que tanto medo e por que tanta demora em começar. Ou até de prosseguir, né, fazendo o que você precisa fazer, ter essa constância. E você pode pensar assim, nossa, mas eu queria um apoio, eu queria uma ajuda, mas é o que eu já disse, o que você faria se você soubesse que terá todo o apoio que você precisa? Ah, mas ninguém que eu pedi ajuda me ajudou. Ok, eu também pedi ajuda e eu nunca pedi ajuda sem intenção de pagar por aquilo. E nem assim muitas vezes eu recebi ajuda, sabia? Sabe o que isso me leva a pensar? Que na verdade aquela jornada era inteiramente minha e que aquelas pessoas não estavam destinadas a estar ali comigo. E aquela trajetória era importante para mim, importante que eu passasse sozinha, para me conhecer melhor e entender que eu não posso tudo, não sou perfeita, mas ainda posso fazer muito além do que eu acho que eu posso. Simples assim. Sem amargura, sem cobrança, mas entendendo que as coisas são o que elas são. E eu tive sim os apoios mais importantes da minha vida. Eu descobri em mim uma amiga maravilhosa para mim mesma. E descobri em Deus, o dono de todo o propósito, o apoio incondicional.
Não estaremos sempre cercados, gente, de pessoas. E por mais que nós estivermos ali com pessoas queridas, amadas, na verdade nós estaremos sempre sozinhos com nós mesmos. E Deus sempre será o único capaz de ser conosco nesse nosso propósito. Alegre-se com os nãos recebidos. Entenda que esses nãos foram um presente de Deus maravilhoso. Não se oprima pensando mal das pessoas que na sua cabeça deveriam ter apoio você. Ou tem que apoiar agora e não querem. Mude de fase. Mude de fase. O não veio, não querem apoiar, muda a fase. Próxima etapa agora. Faça a sua caminhada. Trace o seu caminho. E faça da sua caminhada um caminho de descobertas. Você tem apoio disponível o tempo todo e isso não é algo tão abstrato assim. Depois de cada fase vencida, realizada, o sentimento de gratidão toma conta de nós e se torna quase que palpável perceber todo o apoio que nós tivemos, mesmo que seja de nós mesmos. Você verá que foi suficiente e que Deus não permitiu que pessoas interferissem nessa trajetória tão íntima. E você irá perceber que na verdade não gostaria mesmo que aquelas pessoas tivessem participação nessa sua intimidade. Quando eu falo sobre vencer etapas, pessoal, eu não falo sobre trabalhos inteiros concluídos, mas caso você saiba que precisa vender doces, uma fase concluída pode ser a compra do material. Muitas pessoas se sentem inseguras para começar e eu sei que ir ao supermercado e fazer a compra do material significa um passo muito importante para essas pessoas. Elas vão ao supermercado e compram outras coisas, mas quando fala que elas têm que comprar aquele material para fazer aquele doce, por exemplo, para vender, elas travam, se sentem inseguras. Talvez fazer uma postagem no Instagram seja outro degrau que foi muito difícil de ser conquistado, ou vai ser também. Liste todas as atividades que precisam ser feitas. Cuide do seu coração. Faça aos poucos, mas faça esses poucos todos os dias de forma constante e não murmure, não reclame. Quando der vontade de reclamar, de chorar, respire fundo, recalcule essa rota de pensamento, procure uma música de esperança para cantar e substitua esse pensamento pessimista pela música e comece a cantar a música. Quando você chegar em casa com material para os doces, né? Vamos voltar nesse exemplo, você vai perceber como foi simples e não precisava de tanto medo ou ter procrastinado tanto para cumprir essa etapa. Logo sua mente vai pensar assim, ok, essa não era realmente a pior parte, mas agora a pior parte mesmo, com certeza, é fazer os doces. Você sempre vai olhar para a próxima fase como a mais difícil. Mas faça com alegria e crie um ambiente externo de alegria para começar a fabricar. Coloque uma música, vista uma roupa que faça com que você se sinta a melhor na produção de doces. Vista-se para que você se sinta a melhor vendedora ou melhor vendedor de doces e ofereça seu trabalho para padarias, buffets, vizinhos, entendendo que o não de alguém não quer dizer o fim ou que deu errado, mas o não de alguém é um corredor que se abre para você, para que você possa bater em outras portas que estão à frente, entendeu? Não existe nenhum talento dado por Deus que não seja apoiado por Ele. Você sempre teve apoio e portas abertas, basta procurar quais são essas portas. Você sempre teve o apoio de você mesmo também, porque Deus te moldou e te fez inteiramente capaz de desenvolver o seu propósito, de praticar o seu talento. No final de cada etapa, de cada pequena etapa, você vai perceber e vai ter aquela sensação gostosa do quanto você já se apoiava e não tinha noção disso, porque a falta do conhecimento trouxe o medo que te cegou, que te puniu e fez com que você não cuidasse de você em busca de coisas novas e de bons hábitos. O que você faria se soubesse que terá todo o apoio necessário?
pois eu quero te dizer que você tem todo o apoio necessário. Que Deus te abençoe.